Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Tivemos uma pequena interrupção nas nossas conversas, mas agora estamos retornando. E estamos retornando ainda no item Provas da Existência de Deus, no capítulo 1 de Deus, da parte primeira das causas primárias de O Livro dos Espíritos. Vamos começar hoje a partir da questão 7, foi aí que a gente ficou. E na questão 7, Allan Kardec se dirige aos espíritos da seguinte forma: poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E vamos entender bem as perguntas, né? Será que se a gente estudar as propriedades de todas as coisas que existem, né, no nosso planeta, de tudo aquilo que é material, que é palpável, que é perceptível pelos sentidos de alguma forma, será que a gente consegue encontrar nessas propriedades a causa primária, a causa fundadora, criadora dessas coisas? E aí os espíritos respondem da seguinte forma: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E o que eles estão querendo dizer? Porque vamos pensar da seguinte forma: uma das propriedades da água é que quando ela atinge a temperatura de 100 graus, ela entra em ebulição. Quem foi que produziu essa propriedade? Está entendendo mais ou menos qual que é a ideia? Todas as questões relacionadas à matéria por si só, elas foram definidas, pensadas, criadas e fazem parte de um conjunto. Não dá para tentar entender ou buscar dentro da própria matéria aquilo que causou essa matéria, porque é necessário que essas propriedades tenham sido produzidas também por alguma outra coisa. E para que não fique margem para dúvida nenhuma, Kardec coloca uma nota a essa resposta. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Todas as coisas que existem têm uma causa específica. E um elemento, uma característica de um pedacinho dessa matéria também tem uma causa. Na questão 8, ele vai colocar a seguinte dúvida: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Há uma dúvida qualquer, né? Há uma combinação que foi feita de qualquer modo. E hoje os cientistas trabalham com uma ideia que se chama de deriva. Sabe quando a gente pega um barquinho e coloca ele no rio e ele sai andando, dependendo das correntes, para onde que vai levar, a gente não tem muita noção, ele fica à deriva? Alguns cientistas trabalham com essa ideia de que, por exemplo, muitas combinações que deram origem a seres vivos no caminho, né, da nossa evolução se deveram simplesmente à deriva, aconteceram por acaso. E aí os espíritos respondem da seguinte forma: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Por que eles estão dizendo isso? E aí a gente vai começar a viajar um pouquinho, né? Por que é tão difícil para a gente aceitar que alguma coisa maior do que nós possa ter construído um universo baseado em leis, em questões sérias, concretas, harmônicas, equilibradas? Por que é tão mais fácil as pessoas ainda continuarem com a ideia de um Deus que simplesmente criou o mundo em 7 dias como num passe de mágica? Parece que é muito mais uma tendência nossa de nos prendermos a ideias, a histórias, a concepções antigas, porque ficam mais próximas, né, da nossa falta de entendimento do que a gente imaginar algo muito mais complexo. Até porque pensar nisso significa que temos que admitir que não somos os senhores do mundo. E com relação a essa questão do acaso, ainda tem uma questão que é muito séria. Que acaso tão poderoso é esse que consegue repetir sempre experiências provocando um mesmo resultado? Acaso não tem uma ordenação lógica, ele é fluido, ele vai acontecer de qualquer modo. Por isso que fala que o acaso não existe, porque tudo está regido por leis muito claras, muito sérias.
É até complicado a gente pensar, né? Como é que o acaso vai fazer com que um determinado encontro de células produza um determinado formato de corpo com características, com cromossomos, com toda uma carga genética específica e que vai conseguir se reproduzir. É muito mais amplo. Colocar na conta do acaso ou da deriva é simplificar demais as coisas. E Kardec coloca também uma nota que vai dizer assim: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia, mostra, deixa evidente combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso. E aí é muito interessante porque a gente vê o método de Kardec, né? E o cuidado que a gente tem que ter com as palavras utilizadas para definir as coisas. Eu não posso pegar um termo qualquer, uma palavra qualquer e resolver dar para ele um novo sentido, um novo conceito, um novo significado. Porque cada coisa diz exatamente aquilo que se quer dizer. Acaso é aquilo que não tem ordem, é aquilo que não tem sequência, é aquilo que poderia vir a acontecer independente de qualquer lei, de qualquer vontade, de qualquer estrutura, de qualquer propriedade. E aí a gente chega na questão 9, a última questão desse item, provas da existência de Deus. E a pergunta de Kardec é assim: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Em que parte da causa que a gente consegue perceber isso? E os espíritos respondem começando com um provérbio, com uma frase muito conhecida nossa. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. E aí eles completam: pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. A nota de Kardec ela é muito bonita, porque fala assim: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dei. Vamos olhar o mundo aí em volta. Tudo aquilo que existe tem uma causa. E se nós não conseguimos criar, se a gente, por vontade própria, pelos nossos recursos, pela nossa inteligência, não é capaz de criar tudo aquilo que existe, é porque tem uma causa. E aí alguns podem virar, né? Ah, mas a ciência está mudando muito. Hoje a gente consegue produzir coisas em laboratório, conseguimos. Mas nenhum de nós ainda conseguiu produzir um átomo. Então, talvez seja uma questão de revermos o lugar onde a gente se encontra. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima conversa.